Fala galera! Aqui eu, Kleber, Tadeu, Juninho, no Trindorf! Rapaz, eu tenho a língua presa, não consigo falar isso não, mano. Que porra é isso de nome? Estamos aqui com a minha excelentíssima esposa, Caroline Cunha. Obrigada. Rapaziada, pega leve, viu? Pega leve? Pega leve, não pode viu? pegar. Não? Pega leve que o bicho pega aqui com vocês. Olha só. Carol, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite da gente. Obrigado a vocês. É um prazer estar falando aqui da sua vida, da minha vida, das nossas vidas para o público, porque assim, muitas pessoas hoje que tem nanismo e que não tem nanismo não sabe como no caso seu, como mulher, criança, vaidade, tudo. Fala pra gente, como que foi a sua infância, desde a época que você tinha na escola até a sua adolescência, como que foi? Então, eu venho de uma família que eu tinha um pai com nanismo, acondroplasia também. Minha mãe, ela não tem, né? E eu tinha uma irmã também, que tinha o nanismo e tem um irmão que não tem. Então, a minha referência sempre foi meu pai e minha irmã mais velha, né? Então, assim, na infância, pra mim, na pré-escola e tudo mais, foi um período bem difícil. Até a adolescência, né? Foi um período bem complicado pra mim, porque, assim, você tenta se inserir no meio, né? Você tenta se fazer parte de algum grupo e meio que, né, rola o preconceito, né? E tudo mais, e fica mais difícil. Então, assim, eu era muito tímida, e aí isso dificultava muito mais também, né? Então eu vivia à sombra da minha irmã. Minha irmã sempre foi mais... falava mais, né? Ela se envolvia muito mais nas coisas, e eu sempre fui à sombra dela. E eu tinha 12 anos, ela com 13, acabou acontecendo um acidente na minha família, né? E um acidente de carro, e eu perdi a minha irmã, né? E ela, assim, sempre foi tudo pra mim, né? Então, assim, eu não dava um passo na minha vida se ela não tivesse. Então, ela acabou falecendo nesse acidente, e foi onde eu me vi sozinha, tendo que enfrentar o mundo, né? E foi quando eu comecei a me soltar um pouco mais, né? E o que me ajudou também bastante, assim, que eu fazia parte da igreja. Então foi onde eu comecei a tocar um instrumento, aí eu comecei a eu entrei no grupo de louvor, né, da igreja, e interagi com aquele povo ali, né, da igreja, e foi onde eu comecei a me soltar mais. Mas assim, eu sempre fui muito tímida e esse período para mim foi muito difícil, né, porque eu me via tipo, isolada, assim, tipo, eu não sabia lidar com aquilo. E mesmo minha mãe sempre me inserindo, né, tipo, me jogando pro mundo mesmo, sempre foi muito difícil. Mas a sua timidez era porque você tinha nanismo? Você se via com vergonha da sua deficiência, não? Sim, sim. Porque nesse período, acho que da infância, da juventude, é o período que há muita chacota, né, dos coleguinhas de escola. E aí pra mim era muito difícil. Eu acho que eu já tinha um perfil mais tímido mesmo, né? E ainda por ter a deficiência, prejudicava mais ainda. Você e sua irmã estudavam na mesma classe, estudavam na mesma escola. Como que era esse... Então, eu e a minha irmã, a gente acabou participando das mesmas escolas, assim. Então era mais fácil pra mim, né? Porque eu tinha ela como referência pra tá trocando ali, tipo, como companheira. E quando eu me vi sem ela, aí que foi, tipo, eu me vi sem chão, total. Porque eu falei, e agora? Como que eu faço, né? Pra conquistar novas amizades, pra interagir. E tinha o pessoalzinho da escola, que é aquele pessoal mais protetor, né? Que quer te ajudar o tempo todo, tá ali com você. Mas tinha o pessoal da chacota também. E aí você se via, tipo, não... educação física, por exemplo. Você não sendo escolhido, né? Para participar de algum esporte e tudo mais. Então, foi isso. Mas aí, eu acho que
Aí a gente vai criando mais maturidade e vai aprendendo a interagir mais e se soltar. E com criança, assim, como você, sua irmã, seu irmão, tudo lá com a sua mãe, vocês brincavam, vocês corriam, Como Sim. que era a infância, assim? Quando eu tava em família, né? Como eu tinha a referência do meu pai sempre foi um cara, tipo, ele veio do interior e ele se virou sozinho aqui em São Paulo, Desculpa né? a pergunta, qual que é a cidade do interior? Ele veio de Oriente, perto de Marília. Perto do Ocidente, sabe? Do Ocidente. E aí, o que acontece? Ele veio sozinho pra cá, muito novo, e teve que enfrentar o mundo, entrou numa empresa e cresceu nessa empresa. E era, tipo... Não tinha cota naquela época, né? Não tinha cota. Era na raça. Era na raça. Apesar que não é que nem hoje não é na raça. Hoje todo mundo tá na cota, assim, mas quem tá na cota é porque merece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele entrou porque as empresas viram a qualidade nele, né? Sim. O governo tipo, não teve que bancar e falar, vai lá e Não. Ele conseguiu na raça mesmo e ele conseguiu por meritocracia mesmo. Ele era um cara muito esforçado. Então, assim, a gente tinha a referência dentro de casa dele, né? De um Sua mãe não tem grande nanismo? homem. Eu pergunto, mas eu sei, né? No caso, sua mãe não tem nanismo. Não. Então, você veio, a mãe dela tem estatura normal, o pai nanismo, e assim, tinha alguma diferença do tratamento? Porque assim, sua mãe casou com seu pai. Sim. Aí nasceu o seu irmão que não tinha nanismo. Sua mãe e seu pai teve um tratamento diferenciado dos irmãos? Não. Não. Nem super proteção por parte da sua mãe por vocês serem diferentes. Não, a gente apanhava igual, sabe? A gente era cobrado da mesma forma. Aprontava igual também? Aprontava igual, sabe? Era uma confusão. Mas assim, dentro da minha casa nunca teve diferença, né? E minha mãe, um ponto positivo, assim, que ela sempre colocou a gente, tanto eu quanto a minha irmã, pra cima, assim, né? Vocês são igual a todo mundo, não tem diferença. Então vocês vão ser cobrados da mesma forma, vocês precisam entregar da mesma forma que todo mundo, né? Então, assim, nunca tive problema, não, dentro da minha casa, né? Sim. Mas aí no mundo lá fora é mais difícil. E a adolescência? Como que foi a adolescência? Então, a adolescência foi difícil, né? Porque aí você começa, tipo, querer namorar, né? Você quer, né, tá no meio dos grupinhos. E aí é um pouco mais difícil, né? Pelo menos na minha época. Eu acredito que hoje deve estar um pouquinho mais fácil. Mas na minha época era um pouquinho mais difícil porque você não estava dentro dos padrões, né? Que eram colocados. Então era um pouquinho mais difícil. E na sua adolescência você se viu que teria que fazer uma cirurgia. Que você estava com um problema. Sim. Porque eu tinha a perna muito arqueada, né? Então, assim, aquilo estava me prejudicando já, né? No andar e tudo mais. E aí o médico falou, né, pra minha mãe, que quanto mais velho eu fosse ficando, aquilo ia entortar mais, ia ser mais prejudicial e eu poderia ficar numa cadeira de rodas. E aí foi quando o médico analisou lá, né, e viu que eu teria que fazer a cirurgia de correção. Porque a minha perna era tão arqueada que, tipo, dependendo, se colocasse uma saia, aparecia até o fundo, né, porque era bem aberta mesmo. E aí foi quando a gente decidiu fazer. Eu tava com 11 para 12 anos quando eu fiz a cirurgia de correção. E você media quanto antes da cirurgia e quanto você mediu depois da cirurgia? Cara, eu não lembro quanto que eu media. Eu sei que eu ganhei uns 11 centímetros. Mas você não fez essa cirurgia, igual, vamos deixar claro, você não fez essa cirurgia por causa pra crescer. Não. Você fez cirurgia pra correção. Pra correção, né? Porque aquilo, como o médico falou, eu poderia ficar numa cadeira de rodas. Então, o primeiro pensamento foi, né? Vamos corrigir. E o crescer foi consequência da cirurgia mesmo. Quanto tempo você ficou mais ou menos com... Eu fiquei 2 anos com o aparelho. 2 anos? 2 anos. Então, Porque eu fiz a cirurgia, né? E aí deu alguns problemas, né? Tipo, na hora, no processo. E aí eu tive que colocar de novo o aparelho. E aí eu fiquei 2 anos com o aparelho. Mas assim, não me impedia de fazer nada. Eu tinha que fazer tudo. Porque quando você coloca o Lizarow, você tem que andar, você tem que fazer... eu andava de bicicleta, eu fazia tudo.
com aquele aparelho. Ia pra praia. Ia pra praia, quase morri na praia. Né? Minha mãe me levou pra praia e me colocou dentro do mar, achando que a água do mar seria bom pro osso? Não, pra feridinha lá, pra cicatrização. cicatrização, Precisava cara. ajudar a cicatrizar. Mas Mas era o a água do mar, a gente sabe que é um esgoto a céu aberto, né? Então, assim, eu saí do mar já com uma puta infecção, quase perdi a perna. Mas deu tudo certo no final. Mas foi por isso que teve mais. Você ficou mais tempo? Não. Não foi por isso? Não. Foi por conta de uma porca que eles colocaram errada lá. E aí acabou quebrando o osso. Aí foi todo um processo. Aí eu fiquei 2 anos. Carol, E- com essa... Lizarov. Lizarov. É. É a curiosidade que eu tenho. Dói andar com isso? Porque, Oh. porque nada mais é que uma gaiola com um monte de ferro na sua perna, atravessando o osso. E você descarregando peso, andando. Dói sempre? Ou chega um momento que aquela dor, sei lá, você se acostuma? Então, Fiquei com essa curiosidade. dói muito. Né? Eu falo, não é uma cirurgia fácil. Eu acho que assim, se for pro intuito de correção, eu acho que vale muito a pena. Né? Mas se for para outra Finalidade? Pra outra finalidade, eu acho que, cara, não compensa a dor. Dói demais. Eu lembro que, eu não sei se mudou alguma coisa da época que eu fiz pra agora. Mas no hospital, eu lembro que eu tinha que tomar morfina e era o tempo todo. A morfina, tipo, virou água, assim, sabe, pra mim. Porque era muito dolorido mesmo. Mas, eu tinha que passar por aquilo, né? Fazer o quê? Sim. Eu tive que fazer. Mas isso não mudou sua rotina. Não, porque o médico ele sempre falou, você vai colocar o Lizarov, mas você precisa andar, você precisa continuar a vida normal, né? Você não pode ficar em cima de uma cama com a perna pra cima, porque tem a cicatrização do osso também, né? Depois de Então- depois de 2 anos, assim, igual você falou, você fez fisioterapia, você fez Tive exercício, que fez fazer. alguma coisa? Eu assim? fazia com o Lizarov na perna mesmo. Porque o que acontece? Se você não faz com o aparelho na perna, o pé pode cair. Né? Então você acaba. Eu não sei como falar os termos certinhos, né? Mas o pé cai. E aí você depois, quando você tira o aparelho, fica mais difícil para você andar e tudo mais. Então, assim, eu fiz muita fisioterapia tanto em casa quanto num centro de reabilitação e tudo mais. E foi muito importante. E pra você foi bem eficaz. Foi. Sua qualidade de vida hoje é outra ou assim, como que você se vê? Não, eu tenho certeza que se eu não tivesse feito essa cirurgia, eu estaria numa cadeira de roda sim. Né? Porque você acaba ganhando bastante peso, né? E na gravidez também. Como, imagina, se eu não tivesse feito, eu tenho certeza que eu estaria numa cadeira de roda, porque eu já sinto uma dor tremenda nas costas, imagina. Carol, assim, você carregou isso do seu pai, né? Seu pai também teve Teve. esse problema. Ele fez a cirurgia? Não, e ele acabou ficando na cadeira de rodas. Por esse motivo. Também, ele sofreu um acidente, mas foi um acidente bobo, né? Foi uma encostada num outro carro e como ele estava sem cinto de segurança, ele acabou dando aquele efeito chicote, né? Que fala. Na cervical. E aí foi quando ele ficou paraplégico. Mas ele caía na rua, não lembra que você me falou? Sim. Que ele andando, Então, aí sentia fraqueza na perna, caía na rua por causa da... Então, eu acredito que seja isso, por conta da compreensão lá, do nervo, das costas e tudo mais, ele parava o sangue da perna, e aí acabava caindo na rua e tal. E eu comecei a ter isso antes da cirurgia também, né, de querer, de fingir que ia amarrar o sapato, porque senão eu cairia, entendeu? Porque não circula o sangue, né? Superado isso, amor. E depois, 12, 13, 15 anos. Primeiro namoradinho, baile de escola, excursão de escola. Como que foi a sua vida nessa adolescência? Porque assim, Então, pra mulher, a vaidade conta muito também, né? Sim. Mas assim, eu evitava muito me expor. Eu evitava muito ir pra alguns lugares, né? Por conta de vergonha mesmo e... Por causa do nanismo Do ou por nanismo. causa das pernas que
tava demarcado, alguma coisa assim? Não, por conta do nanismo mesmo. É aquilo que eu falo. Eu acho que o preconceito, ele tá muito mais na gente do que às vezes no outro, né? Então, assim, às vezes eu evitava muito ir pra excursão e tal. Mas assim, teve um período que, acho que foi logo depois que minha irmã faleceu, que eu comecei a me soltar um pouquinho mais. E aí, com 17 anos mais ou menos, eu conheci um namoradinho, assim, né? E esse namoradinho tinha 1,90 m, sabe? Eu, tipo, nossa, louca. 1,90 m? 1,90 m, cara. Nossa senhora. E o engraçado dessa história é que, assim, eu tinha vergonha de andar com ele. Não era ele que tinha vergonha de andar comigo. Então, por exemplo, a gente estava na rua, ele queria pegar na minha mão, eu não queria pegar na mão dele. Sabe? Por conta... Não sei, era um preconceito meu Mas mesmo, você com né? quantos anos você tava na época? 17. 17 anos. 17 anos. E aí a gente ficou um tempo e aí acabou. E aí eu né, não cheguei a namorar, mas aí eu conheci outras pessoas também. E foi um período legal. Até chegar no Kleber. Nice. Antes de chegar no Kleber, vamos lá. Teve namoradinho e tudo, mas assim... E conhecer os pequenos, conhecer as pessoas com nanismo. Quanto que foi? Como que começou isso? Quando você saiu de casa e falou, agora eu vou, entendeu? Vamos ver se eu acho alguém, alguma coisa assim. Você Vamos lá. participou de associações? Sim, eu comecei a participar junto com meu pai, até com a minha irmã, da associação do Hélio, né? Na época da Kenny e do Hélio. E a gente frequentava bastante e tal. Mas assim, eu não conversava muito com as pessoas que estavam ali, né? Com as crianças, com as pessoas. E a gente ia mesmo porque meu pai e minha mãe levavam a gente, né? Mas foi depois, quando você vai criando um pouquinho mais de maturidade, foi importante. Porque aí você começa a se ver no outro também, se aceitar, né? Ver que aquilo tudo não é um bicho de 7 cabeças, que as pessoas vivem, que elas namoram, que elas procriam e etc e tal. E foi bastante interessante a época da associação. E nessa... Pode falar. Te ajudou Me ajudou. a mudar, tirar a sua timidez, tirar Sim. o seu... Olhar o mundo de outro jeito. Sim, sim. É porque na associação você vê, né, que tem pessoas que são, sei lá, eu conheci na época médicos que tinham nanismo, tinha várias outras profissões lá que eu não lembro agora, mas assim, tinha várias pessoas que viviam a vida normal ali, e, né, tinha o seu O cotidiano. nanismo não Não influenciava pedi em nada, né? Entendeu? E assim, nessa pegada com as pessoas com nanismo, tudo, você conheceu o Kleber nesse meio tempo? Foi, através da Priscila, as vossas esposas, vossa esposa, né? A gente tinha saído da associação até. Sim. E aí ela falou assim, um amigo meu vai levar a gente em tal lugar. Aí eu entrei no carro desse bendito aqui. E aí foi de primeira, cara. Eu fui muito cara de pau. Você foi muito cara de pau. E como que Ela foi que- essa pergunta? ela que deu em cima de mim. Ela deu em cima de O você. cara de família, virgem, Ela que precisa de Brasil. serve. todo Santo. acanhado, e vem uma mulher dessa. Fala aí. Não, então, eu entrei dentro do carro e eu não sei se eu tava normal, se tava bêbada, não sei o que aconteceu. Eu peguei e falei, tava normal, né? Tava Você não normal, tinha você não bebido tava nada? bêbada. Você não tava bêbada então, você tava normal. E quando Mas bebe, vê, você chora. Você vê o pulo, porque eu era hiper mega tímida. Aí eu entrei no É a carro do oportunidade, cara a né? primeira vez. Tava com uma Land Rover. Oh! Aí a gente conversando, aí eu falei, e aí, você é solteiro, né? Trabalhando num emprego Assim que a gente tava fazendo legal. com você, né? Tal, você não quer namorar comigo? Foi a primeira vez que eu tinha visto o cara. Viu, Tadeu? Arruma desse jeito, nesse esquema. Assim que a Rita vai fazer, viu? Amiga tem que arrumar a amiga, entendeu? Aí, entendeu? Aí eu sei que ele pegou, tipo, me cagou, porque eu falei, né, na verdade. E aí, Valorizar o produto, né? aí a gente começou a conversar no MSN, na época era MSN. Nossa, né? MSN. É velha, viu? E Orkut também? Orkut também tinha. Orkut também, Orkut, filho. meu pai. Aí no MSN a gente começou a conversar e tal, e eu investi no cara muito difícil, sabe? Nossa. Muito virginiano. Aí eu peguei e comecei a convencê-lo, né? A Pagou as conhecer a bebidas. minha pessoa. E pagar umas bebidas.
E aí a gente saiu e começou a ficar e tudo mais. E aí depois eu pedi ele em namoro também. Ah, você pediu ele Você? namoro? Pedi. Não foi ele que pediu, não? Não, tava enrolando demais, sabe? Aí eu falei, ai gente, pelo Ó, amor de ela Deus, pediu em cara. namoro, pediu em noivado, pediu em casamento. Se ela quiser pedir a separação, é ela que vai pedir. E Então aí a mulher que manda em casa. Pelo amor de Deus, né, papai? Não peço nada. Aí eu falei, vamos namorar, né? Aí ele falou assim, eu vou te dar a resposta. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, só falta o cara falar não, né? Calculei, ela tem quanto na conta corrente? O pai dela é diretor? Peraí. É diretor. A mãe tá viajando. Vou investir. E foi quando aí a gente começou a namorar. Mas foi um começo meio turbulento, mas tá tudo bem. Certo. E o seu pai e sua mãe aceitou de boa? Como que foi? Meu pai morria de ciúmes dele, cara. Nossa senhora. Nossa, como assim? Vem um cara mais bonito do que ele. Não Ele era. rouba a filha dele, o cara quase morreu. Não era não. Mas ele morria de ciúmes, né, Cleber? Teve até um episódio que ele chegou em casa um dia. E eu acho que ele, não sei o que que aconteceu lá, ele acabou dando um tapão na cabeça dele. Do Kleber? Vixe! Oxe. Do nada, mas porque ele tava, tipo, com muitos ciúmes. E aí foi, né? Mas aí, tipo assim, depois, né, Cleber? Nossa, meu pai amava ele como filho, assim, foi Então eu acho que assim, todo um mundo encontro passa, de né? almas mesmo. Sim. Eu acho que ele considerava mais, sei lá, talvez o Kleber do que o... Não sei. Nossa senhora. Porque o Kleber também considerava Aí ele sim. bastante. E foi uma relação muito legal, muito bonita. Foi como pai e Foi filho, os né? Não, filho e pai. foi uma época boa, porque o que acontece? O pai dela era hiper, cara. Eu nunca conheci um cara tão íntegro. Tipo, de atitudes, de caráter. E assim, você vê um galã que nem eu. Saiu da Zona Sul de São Nós tava Paulo. quase chorando aqui, aí você, do nada. Saiu da Zona Sul de São Paulo, vou lá na Zona Oeste, roubo uma menina dessa. O velho quase morreu. Não, eu... Uma menina dessa. Mas seu coração fez assim, ó. Não foi o coração, não. Foi o quê? Não posso falar. Foi um negócio assim. É cueca, né? Foi o dedo mindinho. Ó, amendoim no bagulho. Ainda bem que ele não tá mais Ah, aqui, não. porque senão a gente quebrava. Não, mas foi brincadeira da parte. E com esse amendoim, eu fiquei sabendo, claro, nós sabe que você tem uma filha, não tem? Aí teve o casamento. Não, o casamento não, foi antes do Nada, casamento. nada. Peraí, foi namoro Foi namoro. e depois foi noivado. Foi o noivado. Antes do Foi noivado já tinha noivado. marcado o gol já, não tem? Já tinha marcado o gol? Não, Caralho, não tinha antes da não. lua de mel? Mentira, não tinha não. Lua de mel, rapaz. É só a lua, o mel foi faz tempo. Lua de mel. Nossa, minha mãe vai ver esse vídeo. Vai te matar. Vai te Então, dar porrada, sogra. aí a gente pensou, né? Meu pai já tava com uma certa idade. Aí falou, vamos fazer o filho, né? Dar um netinho pra ele. E aí foi. A ideia foi essa mesmo. Quer ver, Sô? Sou? Vem cá, sou. Aí veio essa bênção aí. Mostrar a Sofia pra vocês conhecerem. Vem aqui, amor. Passa aqui atrás do tio. Ó. Esse daqui foi o presente de Deus pra gente, ó. Foi. Há quantos anos Minha atrás? princesa. A 8. 8 anos atrás, Papai do Céu abençoou. Olha lá. Foi. E foi uma gestação tranquila, né? A gente. Aí descobri que tava grávida e tal. E aí foi uma turbulência, né, cara? Porque minha mãe não Nossa. aceitou muito bem, não. Sua mãe não aceitou? Não, porque ela, tipo, ela tem aqueles padrões da igreja, né? Tipo, tem que casar, tal, de nada, certinho, virgem, pra depois ter o filho. Aham. E aí. Mas foi um baque de uma semana, assim. Foi uma Mas aí vocês continuação. cortaram esse lance. Pá, cortou esse lance já. Toma aqui, ó, filha. Ó, então, sogra. Não, Você, assim, você fez mais ou menos isso? foi entendível. Ah, Porque foi assim, você tem uma filha ou um filho, você imagina um futuro pra ele, aí de repente você se vê que aquele futuro que você idealizou anos e anos foi cortado. Então ela teve esse não baque. aconteceu, né? Mas isso aconteceu de uma semana, depois ela caiu na real e ajudou bastante na gestação da legal. Sofia. Foi. E foi um anjo na nossa vida naquela época. Ajudou muito, Teve complicações na gestação? Como que foi? Explica aí pra gente. Não, foi assim, foi uma gestação muito tranquila, né? Tipo, não aconteceu nenhuma intercorrência. Não, aconteceu assim, mentira. No começo eu tive descolamento de placenta. Ela teve um descolamento, que ela se foi subir no ônibus, né? E escorregou.
Não, eu acho que não foi Não? por isso. Isso daí eu já tava com a barriga grande já e tal. Eu tive um descolamento de placenta, mas aí eu tomei uns remédios lá e deu tudo certo. Aí segui a gestação normal, né? Aí com 38 semanas foi quando eu tive a Sofia. Certo. Mas aí teve o processo do descobrimento, né? Se seria grande ou pequena. E aí, como que foi essa parte? Explica aí pra gente. Então, na minha cabeça, eu tinha certeza que por eu ter nanismo, acondroplasia, o Kleber também. O Kleber tem um tipo de nanismo que a gente não sabe ainda direito qual Definido, que pelo é. menos eu não sei, né? Pelo menos a gente não sabe, né? Se Sim. alguém souber, pelo amor de Médico Deus, nos ajude. geneticista, quiser meu corpinho, tá aqui. Então, assim, eu na minha cabeça eu tinha certeza que viria um bebê com acondroplasia, com nanismo, né? E eu lembro que na ultrassom, eu tava fazendo a ultrassom, o médico pegou e falou assim, o bebê não vai ser pequeno, vai ser de estatura normal. E eu fiquei meio, tipo, perdida. Eu fiquei triste, na verdade, porque eu falei, nossa, pra mim, assim, né? A gente não sabe. Vai ser mais fácil criar um filho com nanismo, porque eu tenho, ele tem e tá tudo certo. Sim. E foi um baque pra mim, saber que era sem acondroplasia, sem nanismo e tal. Mas, cara, né, é filho, então assim, veio muito bem. A Sofia só nasceu com uma fenda palatina, foi uma abertura no céu da boca, que a gente não sabe se é uma por conta da genética, se é um fator externo, né? Fala o que é fenda, de repente, tem pessoas que não sabem o que é fenda. Fenda é uma aberturinha no céu da boca, é no palato, é bem naquela parte molinha da boca, do céu da boca, Do né? meio da boca pra trás era aberto. Era abertinho. Imagina que o céu da boca seu é assim, o dela era assim. Era abertinho. Direto com o nariz, né? Não, Isso. não. a abertura vai pro nariz. Isso. É. Por exemplo, tinha o risco, né, no De ela caso, se engasgar. de se engasgar, de sair pelo nariz. Tipo, às vezes ela tava comendo um arrozinho e saía pelo narizinho, sabe? E era desesperador. Então Não ela era ficou na fácil. UTI. Ela ficou. Aí ela nasceu. Eu não fiquei sabendo disso no parto, né? No parto não, na gestação. Isso que eu ia perguntar, essa fenda não deu pra pegar no Não, ultrassom, nem no não. ultrassom. Hoje eu sei, agora que eu, né, tô gestante novamente, que dá pra ver. Mas na época a gente Talvez nem não deve. sabia. É um o que detalhe, era. assim, por exemplo, imagina o seguinte, é um detalhe que o médico tem que focar naquele detalhe. E se o médico não focar naquele detalhe, ele não vê. E como é uma coisa que não acontece com frequência, geralmente os médicos não vão focar, porque tá lá, não tem nada. Esse agora que a Carla tá esperando, que é o TEL, a gente focou. Doutor, tu consegue ver lá se tem palato aberto? Como é que vê? E o médico focou e viu que não tinha, entendeu? Entendi. Mas é uma coisa que tem que focar. Que eles não focam normalmente, né? Mas e quando eu tava na mesa do parto lá, eles estavam me costurando. Aí a pediatra veio e falou, a Sofia tá tudo bem e tal, saúde, mas ela tem um probleminha. Ela vai ter que ficar internada porque ela nasceu com uma fenda palatina. Quase morreu com a barriga aberta. Cara, o que é fenda palatina? Pelo amor de Deus. Eu não sei. Você não soube Eu nada. não sabia, não Nossa. tinha noção nenhuma. Uhum. E Não, pra são mim carne. era, sei lá, um bicho de 7 cabeças. Entendi. Mas ela ficou um período internada, né, Na na UTI. UTI. E é horrível, né, o filho na UTI. Quantos meses? Ou quantos dias? Ou quantas semanas? Ela ficou 15 dias? Quase 15 dias. 15 Mais ou dias. menos 15 dias, eu não lembro Metade exatamente. do mês, né, não? Mas assim, cada Foi um dia baque, é né? um dia, né? A gente sofre demais, é horrível você ver o filho naquela situação, não é fácil. Legal. Né? Mas graças ao bom Deus, ela saiu e a gente teve que ter todos os cuidados, tá? De mamar em pé e tudo mais. E aí com um aninho ela fez a cirurgia de correção. Entendi. Mas o parto como que ele foi? Foi cesárea ou foi Cesárea. cesárea mesmo? Cara, foi difícil, porque assim, o parto em si não foi difícil, né? Sim. Mas a anestesia foi muito complicado. Eu lembro que eu fiquei 1 hora levando agulhada nas costas, né? Tentando pegar a anestesia lá, Mas é a geral ou a hack? a hack. Hum. Então, esse era o meu medo, como tá sendo agora também. De Aham. ser, tipo, não conseguir pegar a anestesia das costas e ter que tomar geral, partir pra geral. Mas foi bem complicado, porque eles tentando ali, né, dar anestesia e
sentindo choque na perna, Nossa. e aquele medo de ficar paraplégica e aquela coisa toda. Uhum. Mas deu tudo certo. Aí no final o estagiário lá falou, deixa eu tentar, ele tentou e conseguiu. Mas foi a completa ou foi a hack mesmo? A hack. A hack, Aí então. depois de uma hora ela conseguiu tomar. Nossa senhora. Mas você Uma tomou hora. tanta agulhada assim em uma Toma, hora? É. É sofrido, cara, mas tudo Não, vale a mas pena. Mas tá Quando aí a na- meninona, tá nossa. com saúde. Quando nasceu, tá... assim, eu esqueci até É. da dor. Então foi. Valeu a pena. Uhum. Mas eu tinha que passar mesmo. E agora a minha preocupação tá sendo essa, né? Tipo, Aham. como vai ser a anestesia. Entendi. Espero em Deus que corra tudo bem, né? E a infância da Sofia, junto contigo, com o Kleber aí, como que foi? Como você explica pra uma criança com estatura normal, que tem dois pais com nanismo, que é anão, como você... Não, então, essa pergunta é muito, muito interessante. Por quê? Porque na minha cabeça, em um certo momento, eu achei que a Sofia não ia passar por preconceito nenhum. Ela tem estatura normal tal. Ela não vai passar pelo que a gente passou. Ela não vai passar. Mas não, a Sofia passou, né? E a Sofia, ela, tipo, muito nova, eu vi a Sofia, sei lá, com 2 anos, quando ela começou a falar e tudo mais, ela tendo o instinto, que louco, né? Mas o instinto de me defender e defender o pai, sabe? De, por exemplo, a gente tá na rua, ou dentro de um shopping, e ela vê uma outra criança apontando, ou falando, ou dando risada, e ela parar. Eu lembro de um episódio que tava eu e ela andando no shopping e tal, e ela pegou, um menininho atrás pegou e falou assim, olha, a mãe dela é pequenininha. Ela pegou, virou pra trás, assim, muito brava, assim, e pegou e falou assim, minha mãe não é pequenininha, minha mãe é grande. Eu falei, toma, distraído. Eu peguei e continuei. Mas eu falei, cara, que louco, né? A menina tão nova, tendo essa responsabilidade, sei lá, de querer defender a gente. E ela acabou passando na escola também. Teve episódios dela chegar em casa e falar, ai mãe, o menininho lá falou que você é pequenininha, que o pai é pequenininho, que não sei o quê. Meu, é fogo, né? Tudo que Isso é mexe com o diferente, coração de uma mãe, mexe. mexe com o coração E do trabalhar o pai, né? psicológico das crianças. É. Porque Mexe. o que a gente sofreu, ela também tá passando e não deveria, né? É, porque uma criança... É uma Ninguém criança. Com estatura deveria, normal, na vamos verdade. dizer, né? Ninguém deveria. Ninguém deveria, né? né? Ninguém deveria. Mas ela acabou passando por uma coisa que eu achei que ela tava já isenta. E Ah. não, ela passou. Sim. Aí você vai explicando, tentando explicar que é normal, só é diferente, né? Que é o pai e a mãe dela. E hoje, assim, é ela que ajuda a gente, né? Não, ela é. Muitas das demais. coisas, filha, faz isso pro pai, faz. Pra mim não que eu sou alto, né? Mas a Carol, por exemplo. Filha, pega aqui pra mãe, ela vai lá e pega. Filha, faz isso, vai lá e faz. Legal. Não, ela é muito parceira. E eu vejo, assim, o que eu acho muito legal na minha filha é que ela tem um orgulho da gente que é fora de sério, sabe? Então eu vejo, assim, a gente sai hoje e ela já tá um pouquinho maior, ela já entende muitas coisas. E eu vejo ela me abraçando, enquanto você é linda, mãe, não sei o que, eu te amo, né? Então eu acho muito legal, né, a cabeça dela. Entendi. Né? Então eu acho que... E agora com essa gestação que você tá grávida, né? De novo. De novo, De né? novo. De novo. E dá pra tá daqui a algumas meu semanas, filho, ó, semana que vem já, né? encosto Semana que Feito lá em vem. Taubaté. Taubaté? Também da barriga. Então você tá com o segundo aí. É o quê? É um menino, É um menino? E É como o que vai Theo. chamar? Theo. Olha só. É o Theo, presentinho de Deus. E como o tá Theo sendo essa também- gestação? Tá difícil. É difícil. Cara, eu não sei se eu tô mais velha. Eu falei pra meu, ela, eu cara, tô não te morrendo. engravido mais. Ele Nossa. falou, É, "Ai, É assim? É porque, meu, ela tá sofrendo demais, cara. Nossa, sério, da Sofia eu não sofri tanto. E da Sofia eu acho que eu ganhei mais peso, tudo mais, e eu não sofri tanto. Mas você quer matar o Kleber algumas vezes? Quero. Toda hora. Agora você quer matar ele? Agora não. Ah, Ah, então tá não, bom, porque- graças a Deus. Agora não. Agora Graças Paguei o a lanche pra ela ali do É. Mac. Ah, pagou o Mac. Não vou falar do McDonald's, mas. E o desejo? E os desejos da gravidez? Como estão? Então, Então, eu da descobri que muitas Sofia. vezes não era desejo. Da Sofia, Ela como fala ele que não é- sabia e eu, tipo, né?
eu aproveitei bastante dele, assim. Falava que tava com desejo toda desejo de hora. comer um lanche, aí saía eu meia-noite pra comprar um lanche. Aí depois que a Sofia nasceu, ela falou, não, era tudo mentira. Aí beleza, daqui 8 anos eu falo pro filho, você Você vai não ver. quis comer tijolo, não, nem esponja. Não, né? pelo amor de Deus. Sabão. Sabão. Não. Essas loucuras. Mas não tô tendo desejo, não. Tô sentindo muita fome. Porque ela Muita. assim, muita fome, até hoje ela ainda passa mal. com tipo de- Tô passando bastante de mal. enjoo. Entendi. Não sei se é porque é gravidez de menino, não sei. E Não como sei. que tá a Sofia em relação ao irmãozinho que tá pra vir? Então, cara, eu tinha uma preocupação, Sim. né, Era uma preocupação, não sei se é normal, não, mas de, por exemplo, o Theo vir com nanismo, né? Era uma coisa que me tirava um pouquinho o sono, porque eu ficava pensando, nossa, o Theo, se ele vier com nanismo, ela vai, tipo, ele parece com meu pai e com a minha mãe, tem a referência dos dois, né? E, tipo, mas assim, desde o começo, ela aceitou muito bem, né? O irmão, né? Não, sim, hoje ela tem um orgulho enorme. Tipo, é meu irmão, vou cuidar, vou estar perto, vou ajudar. E assim, quer dividir as coisas. Legal, legal. Então eu daqui a também pouco tem o Theo aí na. Acabou aqui o podcast, a gente vai pro hospital, cara. É isso aí. Ainda bem que você tem uma ginecologista Não, mas quando sair o vídeo, eu já vou estar com o Theo, Exatamente, não mas ninguém é? vai Já. Eu já vou estar com o Theo. E tá tudo bem, graças a Deus. O Theo tá ótimo. Uhum. Tá pesando pra Ela caramba. tá com minha coluna 5 tá quilos. Outra. É mentira, né? Epa. Eita. 3 quilos. E eu falei que o Theo não tem o nanismo? Eu ia te perguntar, e você tem nanismo? Então, não, ele também não tem. Ah, Porque a gente acabou... Assim, a gente não sabe muito bem, eu acho que depois vocês vão explicar sobre isso. Mas a porcentagem que tem deu e do Kleber, né? De e vocês dois, o casal, com vocês dois. Porque ele não tem o nanismo acondroplasia, né? Ele tem um outro tipo de nanismo que a gente desconhece ainda. Negativo. Se alguém tiver Por quer favor, estudar ele, Mão a pequena, genética- pé pequeno, só. E aí a gente... Né, nem lembro o que eu tava falando, gente. O que eu tava falando? Falando do Theo. do Theo. Tá. Desculpa, é a gravidez. Então, o Theo tá aí, grande. Ele é grande, né? E- Theo hoje tá com acho que quase 3,5 kg. Vixe. Pesando acho que tá 49 centímetros. Mas o estranho, assim, no caso, a Carol tá com a barriga diferente da barriga que era da Sofia, né? Sim. Porque por ser menina, a barriga da Sofia da Carol era diferente. E a diferença dos dois é que o Theo hoje, a Carol ainda sofre até o último mês, no último tempo, e a todo mundo Sofia fala que uma era gestação mais é de boa. diferente, né? Uhum. Acho que é porque é uma gravidez diferente de uma outra, comparado com um filho, um menino, uma menina. Deve ser. E eu acho que realmente também assim. idade também, cara. Não sei, porque eu tô muito mais morta hoje. uma mulher- Você quer que eu pergunte a sua idade, não? Não, pode falar. Uma mulher de 50 anos é isso mesmo. Bate nele! 50 anos! Palhaço. Ela faz milagre nessas tatuagens, nessas Nessas que? Nessas Sabe- maquiagens. maquiagem. Não, então, eu não sei se é outro momento, né? Mas tá puxado pra mim, cara. Mas ao mesmo Não, tempo eu quero curtir bastante a barriga. É uma ainda, semana né? em casa, uma semana no hospital. Uma semana em casa, uma semana no Vixe. hospital. Porque ela sente bastante dores nas costas. E você tá trabalhando como home office. Eu tô com Tá. E você? Tadinho. Como que você tá? Eu tô afastada, né? Eu tô Afastada? em casa, Uhum. eu trabalho, né? Mas agora no momento eu tô afastada, tô em casa. E ainda bem, porque senão eu tava lascada, assim, tipo, né, ter que conciliar trabalho e tudo mais. Entendi. E como eu trabalho com o público, por conta do Covid agora, eu estaria muito mais exposta, né? Entendi. E você tomou vacina? Do Covid? Tomei Qual que você tomou? a Pfizer. A Pfizer. A Pfizer. E aí depois que o neném nasceu, eu vou tomar a segunda dose. Ah. Aí, tipo, graças a Deus, né, meu? Ainda bem, graças a Deus. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. Tem mais um caso de família. Não, nós tá quase terminando, Preta. Chama ela de Preta, tá? Ah, por por mais quê? que ela seja branca, É. eu vou chamar ela de Preta, só pra dar o contrário. Carinho. E assim, mostrar pro povo que assim, no caso, eu e ela temos nanismo, mas isso não afetou nada
Mas nada, absolutamente nada no nosso desenvolvimento profissional, como pessoa. E deixar aí pra galera, né? A questão não é ter nanismo ou não, a questão é não ter preconceito. Isso é verdade, porque vocês têm a contoplasia, né? Um tem a contoplasia, outro nós tem um Não ponto de sabe. interrogação, mas tem uma família já constituída, tem a Sofia, tá chegando o Theo, então é uma família. Então, Exatamente. Sim. ó, muito carinhoso. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade, né? Obrigado por ter de respeitado. falar. Pedi pra vocês ficarem de boa, vocês ficaram de boa. Não, o bicho ia pegar lá fora. Não, olha Obrigado só. Obrigadão, viu, Amor. Carol? Ó o beijinho. Ó, olha só. Diretor! Corta!